Olá, muito boa noite. Giseliane, seja bem-vinda. Estamos iniciando aqui a nossa live para falar um pouquinho de várias coisas, gente. Nós tivemos bastante temas acontecendo essa semana, né? Em relação aí à numeroterapia. Temos aí 2023 chegando. Vamos falar um pouquinho sobre o que 2023 nos reserva através da sua frequência numérica, né? Então, enquanto o pessoal vai entrando aí, a gente vai batendo um papinho aqui sobre os temas importantes que nós vamos abordar hoje e também no decorrer aí desse mês até o dia 20. Então, eu pretendo realizar bastante lives aí para vocês conhecerem profundamente a numerologia, né, a influência que ela tem na nossa vida e em tudo, né, gente? Pitágoras já dizia que tudo no mundo são números, tudo pode ser descrito, pode ser interpretado através dos números. Então, a importância que essas frequências numéricas, enquanto energias, elas têm na nossa vida, né? Por isso que chega aí um ano novo, as pessoas perguntam, né? O que 2023 nos reserva, né? A virada desse ano, o que nos reserva? Então, a gente vai falar um pouquinho disso também, que vem a calhar com o curso que nós teremos aqui na região do ABC, né? Aqui em Santo André. Então, para todo o grande ABC e a região da Grande São Paulo, fica de fácil acesso, né? Então, dessa vez, a gente vai realizar esse curso aqui em Santo André, certo? E aí vocês vão ver a relação que tem esse curso, né? Que é focado em descrição de personalidade e a relação que isso tem com o próximo ano que vai entrar aí, tá certo? Seja bem-vindo, Neide Barros. Seja bem-vinda. K. Borrego. Que mais? Não entendi esse nome, hein? Bom, gente, vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho, para começar, né? Enquanto o pessoal vai entrando, a gente já vai falando um pouco, antes de entrar no ano universal, né, que a gente vai entrar em 2023, cada um desses anos, eles são chamados pela numerologia de ano universal, né, porque ele rege a humanidade toda. Vale lembrar que cada um tem o seu ano pessoal, certo? Mas existe uma frequência numérica que vibra sobre a humanidade, tá joia? Então, quando nós temos essa virada de ano, tem uma frequência numérica lá que ela vai reger toda a humanidade, mas a gente tem uma frequência numérica que é do nosso ano pessoal, tá? E a gente, quando tem essa virada de ano, a gente só entra no ano novo, na verdade, quando nós fazemos aniversário. Vocês sabiam disso? Gente, só me fala aí, me dá uma luz se tá tudo certinho, se vocês estão me escutando bem, tá? Para ver se não tem nenhum problema, se não tá cortando, se o som tá bom, tá? Alguém me fala aí se tá dando para escutar direitinho para eu poder iniciar. Gracida Costalino, seja bem-vinda. Bom, todos aí que estão entrando, sejam todos bem-vindos. Uma ótima noite. Que obrigada, Gracida. Super bem, né? Então tá, vamos começar. Gente, então como eu estava dizendo, nós teremos aí no próximo mês, né? Já iniciamos dezembro e logo nós temos a virada de ano. Então a gente só entra no ano novo, na verdade, quando a gente faz aniversário, tá certo? Obrigada, tudo certinho. Bom, então a gente só... Por exemplo, eu faço aniversário em outubro, né? Dia 24 de outubro. Então, na verdade, eu só vou entrar em 2023 no dia 24 de outubro de 2023. Por enquanto, eu ainda estou vivendo 2022, tá?
Gente que nasce mais lá para o final de ano está um pouquinho atrasado, não consegue, né, pegar essa energia do ano novo já de uma vez. E tudo na nossa vida é um ciclo, tá? E pela numerologia, esse ciclo ele se inicia no 1 e termina no 9. Depois, os próximos números, né, eles sofrem a frequência do seu número base, do seu número de origem. Então, quando seria, por exemplo, o 10, a gente vai somar 1 mais 0 e vai voltar no 1. Então, sempre fica nesse ciclo de 1 a 9. E existe uma sequência, um processo para a gente cumprir. Seriam como etapas para a gente chegar na nossa colheita, no nosso período final, né? Que seria lá no 9. Então, a gente sempre tem que avaliar qual é o nosso ano pessoal, né? Aí tem um cálculo, outro dia a gente pode falar disso. Temos bastante lives aí até o dia 20 de dezembro. A gente pode um dia focar na questão do ano pessoal, tá? Mas nós vamos hoje focar na questão do ano universal que vai virar. Mas eu só queria que vocês entendessem que a gente não faz essa virada lá no dia 1º de janeiro. Para nós, individualmente, existe uma outra frequência que vibra do dia do nosso aniversário até um dia que antecede o próximo. Tá joia? Então vamos lá, gente. Primeiramente, hoje dia 1º de dezembro, entramos na frequência 9, tá? Se a gente somar aí dezembro, que é 12, mais o ano de 2002, a gente vai chegar no resultado 9. Então, olha só, antes da gente pensar em tudo novo, né? Ano novo, qual que é a frequência nova, vamos também focar nessa frequência 9 desse mês de dezembro, que ela tem uma simbologia aí que antecede até as novidades que chegam com o ano novo. Quem mais entrou aí? Karina, Sandro, Cristiane, sejam todos bem-vindos, queridos. Bom, então antes da gente pensar em tudo novo, vamos pensar nessa frequência que rege o mês de dezembro, que é uma frequência 9. O que que essa frequência 9 fala para nós? Não falei para vocês que o ciclo vai de 1 a 9? Então é a frequência final. No final, no 9, com que a gente deve se importar? Em concluir, em fechar ciclos, em encerrar as circunstâncias que regem a nossa vida, certo? Então, se nós estamos agora no mês de dezembro e esse mês de dezembro está sendo regido pelo número 9, então a nossa principal preocupação é avaliar todo esse processo, né, das últimas coisas que a gente fez, de tudo que a gente aprendeu, de tudo também que não deu certo na nossa vida, né? Então, limpar o espaço. O 9 representa essa limpeza para se abrir para um novo ciclo. Você tem que eliminar tudo o que não te serve mais, tudo que não está mais funcionando, para que você possa abrir espaço para o novo chegar, senão ele não tem para onde entrar. Vocês entendem? Então, nesse mês 9, vamos refletir sobre os padrões que a gente repete, que não funcionam. Os relacionamentos que a gente mantém e que nada tem mais a agregar. As nossas crenças obsoletas, sabotadoras, que não servem de nada, que impedem que a gente progrida, que a gente siga em frente, né, que a gente tome decisões importantes na nossa vida. Que mais, gente, que a gente pode pensar em eliminar, né? Tantos padrões, tantas crenças, tantos métodos que não estão funcionando e a gente permanece com eles, a gente não quer mudar, mas a gente quer que no ano novo tudo diferente aconteça. O que vai acontecer de diferente se a gente não se propõe a mudar? Se a gente não tira, como que vai entrar coisa nova na nossa vida se a gente não tira aquilo que não tá tendo sentido nenhum mais na nossa vida? Fala. Não dá, né, gente? Então, esse dezembro, ele está nos orientando a realizar essa limpeza, abrir os espaços, pensar em tudo que não serve mais e retirar da nossa vida. Da mesma forma, é bem interessante. Sabe aquela história de quem não aprende pelo amor, aprende pela dor? Funciona assim com o universo. Então, coisas que às vezes você insiste em manter, que não tem mais serventia, o próprio universo vai dar um jeito de tirar isso da sua vida. Tá? Então, é um momento também para você aprender a lidar com aquilo que você acha que é uma perda. Que é um encerramento doloroso, às vezes é um livramento.
Ou então, as situações, né, as lições, as missões ali já se concluíram. Você tem que soltar, você tem que desapegar. A 9 também é desapego. Solta. Solta o que não te pertence. O que é seu ficará na sua vida. Agora, o que não é, aprenda a lidar, aprenda a soltar. Quando as missões, as lições se encerram, cada um segue o seu caminho. E isso é uma coisa natural, só que a gente é apegado. A gente insiste em manter as coisas que não estão mais funcionando, ou porque a gente se acomodou ali e aquela história de tá ruim, mas tá bom. Porque com aquele ruim você já se adaptou, você já se ajustou ali e consegue lidar. Então, quando o aprendizado ele é inevitável, se você não tomar a atitude, quem vai fazer isso por você é o universo. Aí você vai sofrer, e aí você vai dramatizar, e aí você vai se vitimizar, vai ficar lá preso no que passou, que não tem mais volta. Né? E não vai enxergar as oportunidades novas que o universo está colocando na tua vida. Tá? Então é imprescindível que você aprenda a se desligar de tudo que não está mais funcionando na tua vida. Nesse período, esse próximo mês inteiro, você não vai focar em iniciar nada, né? A gente inicia sob o 1. Sob o 9, a gente conclui, encerra, termina, acabou. Solta. Entenderam? Tá? É difícil? Claudinha, seja bem-vinda. Juliano, Regina, Douglas. Pessoal, muito boa noite. Obrigada aí por me acompanharem, por participarem aqui. E sempre me prestigiar, né, e elevar aí a energia das nossas lives, né, com a presença aí de vocês. Muito obrigada. Gente, então vamos lá. E participem, né, porque senão só eu que falo aqui, eu falo bastante. Quem participa aí das lives já sabe que eu não paro de falar, né? É muita coisa pra gente trazer, muita coisa pra gente compartilhar. Então, tendo perguntas, pode fazer aí, eu vendo aqui, eu já respondo, tá bom? Então, vocês entenderam, gente? Antes de tudo, antes de pensar no ano novo, nós estamos no mês 12, né? O mês de dezembro, na verdade, que ele é 12 mais o 6 do ano. Enfim, vai dar uma frequência total 9, que te remete a concluir, a terminar os seus processos. Então, você pega tudo que você já começou e termina agora. Você não começa mais coisas, que agora não é o momento. Tá joia? Desapegar. E o mais importante, como o ser humano ele é muito, né, apegado a pessoas, a situações, ele é acomodado, mesmo que esteja ruim, ele permanece ali, porque ali ele já aprendeu a se resolver, a se adaptar, a aceitar, enfim. Tá? Então, o universo vai acabar retirando essas situações de você, porque elas não são mais funcionais. Você vai sofrer, então este é um ótimo momento. Por que a gente fala que sob o 9 a gente tem que procurar uma compreensão espiritual para as nossas experiências de vida? Porque tem coisas que você não vai entender, que você vai questionar Deus. Por quê? Por que me tirou determinada pessoa? Por que não deu certo? Por que determinada coisa que eu queria não aconteceu? Por que eu fui demitido do emprego nesse momento? Então, nós estamos numa energia onde as lições se concluem, né? O que foi possível extrair ali, absorver de aprendizado já aconteceu, e o que não conseguiu não vai conseguir mais. Tá? Então, vamos para a próxima, vamos seguir em frente, tá? A linha da vida, como eu falo para as minhas clientes, para os meus consulentes, enfim, é para frente. E aí você pergunta, mas a minha vida não vai pra frente, os meus relacionamentos não dão certo, a minha vida financeira não vai pra frente. Por quê? Porque eu tô lá, apegado no passado, eu não tô seguindo a linha da vida, eu não tô crescendo, eu não tô seguindo em frente. Então, como é que eu quero prosperar? Prosperidade é abundância, é crescimento. Se eu tô diminuindo, se eu tô retraindo, se eu tô retrocedendo, como é que eu quero ter algum sucesso de alguma coisa na minha vida? Não dá. Aí a gente falou, vocês sabem que teve a promoção aí da Black Friday e nós tivemos muitas consultas de numeroterapia e na maioria dos casos, gente, o que a gente vê é o pessoal retrocedendo. Márcia Kemi, seja bem-vinda, boa noite. Gente, sigam essa mulher, ela é maravilhosa, tem um conhecimento extraordinário.
Tá? Então, a gente conversou muito essa semana, né? Com esse apego que as pessoas têm ao passado. Então, como elas querem seguir em frente? Não tem como, né? Não tem possibilidade nenhuma. Tá? Então, um mês universal 9, ele te remete exatamente a esse entendimento. O que ficou para trás, ficou. Agora você segue em frente. O que você podia ter aprendido, o que você podia ter feito, o que você podia ter falado, você já teve a sua oportunidade de fazê-lo. Então agora, encerra. O que deu, deu. O que não deu, não deu. Tá? E aí sim, depois desse mês que você encerrou, aí você começa os seus projetos e começa a se envolver com essa energia de ano novo, né? Essa vibração aí que todo mundo aguarda, esperando que tudo se transforme, cheio de esperança, mas eu vou repetir o que eu disse no início. Não adianta ter esperança, não adianta esperar o novo, não adianta esperar nada de novidade na sua vida se você mantém os mesmos padrões, se você está apegado sempre aos mesmos processos, aqueles disfuncionais, aqueles que não te levam para lugar nenhum, que não te ajudam, né? Você está ali enraizado naquele sofrimento. Até porque, né, gente, a gente sempre fala aqui dessa questão que a gente tem de quanto mais sofrido, né, melhor, porque aí você ganha mais colinho, você ganha mais carinho, você ganha mais atenção, né? Então o pessoal gosta de sofrer, ele quer tudo novo, ele quer fácil, fluido, mas o sofrimento, às vezes é uma disputa, né? Às vezes eu percebo, eu observo muito o comportamento das pessoas, né? E às vezes eu vejo elas se encontram assim numa fila de supermercado, né? Num caixa, num centro da cidade, e aí se cumprimentam, e aí como é que você tá? Ai, menina, você sabe, né? Na luta. Ai, olha, não sei, viu, o que mais que eu faço? Só tem coisa ruim pra falar. Aí vira que parece uma disputa, né? Pra ver quem é mais sofredor dali. Todo mundo tem um monte de esperanças pro ano novo, mas encontrou lá comprando os presentinhos de Natal, começa a falar das desgraceiras da vida. E aí fica disputando pra ver quem é mais desgraçado. É um terror. Gente, eu tô mentindo, não faz sentido isso pra vocês? Vai falar que você também não faz isso, né? Você quer um colinho, você quer uma atençãozinha, né? Às vezes a gente quer. Silvana, é preciso estar no estado de presença, no presente, para poder se alinhar e seguir. Exatamente isso, né? Sempre em frente, eu tenho que estar aqui, consciente dos meus recursos, da minha energia, do meu poder. Agora, se eu disperso isso para tudo que é lado, né? Passado e travado com as coisas que todo mundo exige de mim, com os dramas que eu quero fazer, como é que eu vou seguir em frente, né? Como é que eu vou me reconhecer no meu potencial, na minha força, em tudo aquilo que eu já possuo? Ah, obrigada, Clau. Você também é uma pessoa linda. Bom, então vocês estão entendendo, gente? Não adianta eu pensar no novo se eu não encerro as minhas pendências do passado. Então, desligo disso daí. Se eu quero algo novo, eu tenho que agir diferente. E eu tenho que estar no estado presente, como a nossa amiga aqui falou. Eu tenho que estar aqui, ó, no hoje, no agora. Eu fico lá pensando no que eu perdi no passado. Ai, no que as pessoas fizeram comigo no passado. Ai, o que eu gostaria de ter e não tenho. E aí o hoje? E o que eu tenho agora? Quais são os recursos, as ferramentas que eu tenho agora? Eu tô usando? Não, eu tô pensando no que eu não tenho. Né? Fico quietinha só ouvindo. Muito conteúdo bom. Obrigada, Clau. Então, vocês estão entendendo? Fica lá apegado, fica naquele padrão de fazer de tudo para todo mundo. Ah, outra coisa que também aconteceu muito nos atendimentos dessa semana. Eu tô sobrecarregada. Ai, meu Deus, por que todo mundo abusa de mim? Quem deu esse poder para todo mundo abusar de você? Quem deu esse poder para todo mundo chegar e despejar os seus problemas em você? Fica aí tentando ser aquela que tudo resolve, né? Super poderosa, porque ninguém faz melhor do que você. Ai, porque também se eu não fizer, né? Aí eu vou ter aprovação, eu vou ter carinho, eu vou ter mimo, as pessoas vão gostar de mim, não vão me criticar e eu não aguento uma crítica, né? Quem sou eu que não aguento uma crítica? Quem tá se identificando aí?
Quem é que assume que é tão mimado que as pessoas não podem falar mal de você? Ai, se eu fosse ligar pra todo mundo que falou mal de mim a vida inteira. Ixi, tava deprimida na cama. Não fazia mais nada da minha vida. Né? Quanto a gente não liga pra essa história do que os outros vão falar de nós, do que os outros vão pensar de nós, e aí a nossa vida, né, a nossa autonomia, a nossa independência, que é uma energia, eu faço o quê? Coloco um pouquinho na mão de cada um, gente. Marionete aqui, ó, pode fazer o que quiser. Então você já reviu aí todos os seus padrões que não te levam para lugar nenhum, que te trazem sofrimento? Você já entendeu por que que você está sobrecarregado? Porque você quer ser a lindona, você quer ser o lindão para todo mundo? Fazer de tudo para todo mundo? Subestimando, né? Porque você quer fazer isso para ser o bonzinho, para ser o espiritualizado. Né? Você é uma pessoa tão boa, um coração tão bom, né? Ai, se eu puder, eu tiro a minha camisa para dar pro outro e fico sem. Aí você só descobre um santo para cobrir o outro e dá em nada, sabe por quê? Aí vai te faltar e aí você vai ficar cobrando das pessoas. Porque se você não tem para transbordar, se você não é capaz de transbordar, oferecer aquilo que você tem, você tá tirando da onde você não tem, depois você vai cobrar os outros para fazer por você o que você não fez. Não é verdade isso, gente? Então eu descubro aqui para cobrir ali e depois eu cobro que ele me cubra de volta. O que adiantou? Então a gente é muito mais eficiente quando a gente cuida primeiro de nós. Parece egoísmo, a gente ouviu que isso era egoísmo, né? A gente foi criado assim, a igreja disse isso, né? Que, nossa, você tem que dar o que você tem, quando mais você dá, mais próximo dos reis do céu você tá. Tem um monte de ladainha, um monte de historinha, né? Só que aí, quanto a gente não vê das pessoas fazendo o que não tem condição de fazer, e depois fica aí se lamentando, fazendo uma arte, né, fazendo aquele drama todo para todo mundo, né? Ai, né, mas, ai, que fazer o quê, né? É o destino, ai, pobrezinho, tá precisando, o que eu vou fazer se eu não fizer? Ninguém vai fazer, né? Para de fazer para você ver se as pessoas não começam a se virar. Você não é responsável pelas consequências que as pessoas assumem para si, né? Porque uma vez que eu tenho uma atitude, que eu faço uma escolha na minha vida, eu sei que aquilo vai ter um reflexo futuro. Quem tem que lidar com isso? Os outros? É você? É você, sabe por quê? Porque você acha que você é melhor que eles. Não é porque eu sou boa, não, é porque você acha que você é melhor que eles, porque você tá em condição de resolver tudo pra todo mundo e ser Deus, né? Porque você tá impedindo que as pessoas acertem ou errem com as suas ações, as suas atitudes, com as suas decisões e aprendam com isso. Se você vai lá sanar toda a consequência de alguém, como que você está contribuindo para que ela aprenda com os seus erros e faça diferente numa próxima vez? Não vai, né? Ai, eu sou tão insegura. Ai, eu tenho tanto medo. Ai, porque todo mundo se mete na minha vida. Ai, eu queria largar tudo e ir embora. Você não precisa largar tudo e ir embora se você souber estabelecer limites. Se você conseguir falar esse não e aguentar a consequência de que alguém pode se magoar, ou pode se irritar, pode xingar, pode falar mal de você. E aí? Você prefere lidar com isso ou você prefere estabelecer os seus limites, se respeitar, se bancar e ser feliz? Porque atendendo as expectativas de todo mundo você não vai ser. E outra, nem vai conseguir atender, né? A gente já sabe disso, todo mundo repete isso a vida inteira, né? Que nem Jesus agradou a todo mundo. Mas você tá lá tentando. Está lá fazendo o maior esforço, o maior sacrifício. Acha linda essa palavra, gente. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu sempre repito isso aqui, vou repetir de novo, vou bater nisso. Sacrifício não é bonito? Mas vocês adoram romantizar o sacrifício? Você quer virar santo? Não vai. Você não tem condição pra isso.
Então não adianta você se sacrificar. É muito mais bonito você entender quais são os seus limites, o que é possível de você oferecer ou não, né, no sentido de transbordar, porque é feio depois ficar falando lá tudo que você faz, tudo que as pessoas não são, não reconhecem, não te dão de retorno. Não é bonito, tá? Sacrifício não é legal. É legal quando a gente tem para oferecer. É legal quando a gente transborda as coisas boas, que você não vai sentir falta, você não vai nem pensar se a pessoa reconheceu, se a pessoa tem para te retribuir. Isso é que é gostoso. Então a gente fala, né? Passa a vida inteira se prejudicando profissionalmente porque não pode tomar determinadas decisões para adquirir a sua independência profissional, sua independência financeira, porque tem tanta gente aqui que precisa de você. Só que aí você fica frustrado por tudo que você poderia ter feito e não fez. Ah, e outra, né? Se prejudica, perde um monte de oportunidade, fica na lama e depois você fica lá se lamentando que você estava atendendo as necessidades dos outros e aí você não fez por você. E agora você tá nessa situação e vai atender os outros com essa miséria que você tem. Não é legal, o sacrifício não é legal. É muito mais fácil você seguir em frente, você ser uma referência bacana, você ser um exemplo para os outros para que eles saiam do buraco, do que você se enfiar no buraco junto com eles. Cada um está exatamente onde se colocou. Então eu acho que essas são questões aí pra gente pensar sempre, antes de ficar esperando a energia de um novo ano. Antes de ficar lá naquela esperança de que tudo vai mudar. Vamos começar, gente, a trabalhar aquilo que a gente tem. O que eu tenho no momento presente? Quem eu sou nesse momento presente? Para depois eu querer mais. Não é verdade? Não adianta eu ficar aqui travado esperando que algo novo aconteça. Não vai acontecer. Então, utiliza essa energia do 9, desse mês de dezembro, para expandir a sua mente, a sua alma, tudo. Conhecer novas verdades, né? Ter acesso, buscar novos conhecimentos que te clareiem, que te esclareçam um monte de coisas que você não sabe. Que você, né, não consegue resolver, vai em busca desse conhecimento, gente. Eu queria tanto estudar metafísica, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições agora. Mas tem um monte de condições para fazer um monte de bobagem por aí. Vai lá e arrebenta o cartão de crédito com um monte de porcaria para satisfazer aquelas carências que você tem imediatas, que não vão trazer solução nenhuma para sua vida, né? Não pode ver uma blusinha, não pode ver um sapato, uma bolsa que vai lá e compra. Mas para falar que vai investir em conhecimento para sair dessa cabeça de miséria, não consegue. Aí não tem disciplina, aí vai te complicar. Mas sabe por que também, gente, que a gente fica protelando a nossa imersão nesses conhecimentos que a gente sabe que a gente precisa? Porque a partir do momento que eu detenho conhecimento, eu sou responsável pela minha vida. Né, Silvana? Se identificou, né, Silvana? Arrebenta o cartão de crédito, né? Você é dessa, Silvana? E aí, a hora que precisa... Não tenho condição agora, mas eu vou falar, é isso que eu estava falando. Uma vez que você não tem conhecimento, você tem uma desculpa. A partir do momento que você tem conhecimento, ou você pratica esse conhecimento, ou você sofre os prejuízos dele. O universo não perdoa só os ignorantes, quem não é ignorante não tem perdão, não tem por que você não fazer. A ferramenta chegou até você, o recurso chegou até você, o conhecimento está ali na tua mão, é só você praticar. Aí não tem mais como fugir, né? Aí você não pode mais dar desculpa, que é o destino. Que é a minha criação. Porque eu sou assim, não vou mudar, né? Porque tantos anos já fazendo dessa forma, depois de velha a gente não aprende nada. Quanta desculpa esfarrapada, né, gente? Quanto a gente não enrola, só que deixa eu te falar, a gente tá aqui num processo evolutivo. Não vai evoluir? Vai voltar, vai voltar, vai voltar. E sempre com os mesmos problemas, né? Que coisa chata, né?
Já fui muito assim. Hoje em dia estou investindo em conhecimento, legal. E estou terminando meu curso de Reiki. Parabéns, que delícia, né? Um curso de Reiki. Ainda quero fazer. Silvana, é lá do sul ou Silvana? Não. Eu quero fazer um ainda. Vou lá pro sul para fazer com o mestre Bianur. Bom, então vamos lá, gente. Foco aqui. Mês 12, então a gente encerra 2023, uma nova frequência. Então vamos falar um pouquinho agora de 2023, gente. É de São Paulo, ah, legal. Tá, que eu dou curso lá no sul e tem um mestre lá maravilhoso que um dia eu quero fazer com ele. Então vamos lá, gente. 2023. Vamos somar 2023? 2 e 2, 4 e 3, 7. Está a humanidade, né? Não nós, mas a humanidade estará sob influência da frequência numérica 7. O que é o 7 na nossa vida, gente? O que é o 7 no universo? O que ele representa para nós? Qual é o conceito? As bases principais desse número? Gente, então vamos lá. O 7, ele representa o conhecimento. É a luz do conhecimento sob todos os aspectos. Então, gente, nós temos aquele processo que eu falei, né? Que começa lá no 1, você idealizando, o 2, plantando, o 3, germinando, o 4, estruturando, o 5, fazendo os ajustes, né? As mudanças necessárias, no 6, a proteção, né? O cuidado, a palavra certa é isso mesmo, né? O cuidado para aquilo se edificar, realmente poder crescer e dar os seus frutos, enfim. No 7, lembra sempre daquela frase, e Deus descansou ao 7º dia. O 7 é a contemplação. Então, o que você tinha que ter feito, meu bem, nos anos anteriores, também, você já fez. Agora é hora de analisar. Eu fiz certo ou fiz errado? O 7 vem questionar tudo. E ele vem cobrar conhecimento, porque você teve lá o seu ciclo de 6 anos anteriores e teve diversas experiências. O que foi que você aprendeu com isso? Agora vai ser cobrado. No ano 7, quem mais detém conhecimento sofre menos. Quem não tem os recursos, que não adquiriu os recursos, que não expandiu a sua mente, que não desenvolveu a sua inteligência emocional, que não expandiu seus conhecimentos de uma forma holística, né? Tudo, gente, a gente tem que entender, né? A gente fala da ciência tradicional, mas tem a ciência metafísica, o oculto, né? Se a gente fala em doença, a gente estuda, né, os sintomas de doenças e tudo mais, só que tem o seu lado metafísico, que é a origem desses sintomas, dessa doença. Então, o 7 ele vai exigir esse conhecimento amplo de todas as formas. Então, o espiritual, né, o mental, o emocional, o profissional, tudo isso você tem que já ter investido. Se não investiu, é correr para poder aproveitar esse próximo ano que chega. Vocês entenderam? Tem que ter conhecimento. Se você não tiver conhecimento, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai disputar uma vaga de emprego? Aquele que tiver mais conhecimento vai entrar. E é nesse momento desse ano 7 que você vai entender todas as oportunidades de evolução que você teve e você não aproveitou. Sabe aquele curso que você deixou de fazer, que você deixou de investir, aquele curso que alguém até quis te dar e você de preguiça ou porque achou que não tinha tempo não fez? Agora ele vai ser cobrado. Clínica de Psicologia Transpessoal, estou adorando. Obrigada, querida. Quem que tá aí? Na clínica, que está representando a clínica. Que eu não consigo ver a fotinha aqui, tá bem pequenininho. Tá? Então vamos entender esse 7. Conhecimento, desenvolvimento. O que você construiu, né? Deus descansou ao 7º dia, mas ele contemplou a sua obra. Ele viu tudo que ele tinha feito, ele analisou. A Eveline, querida, seja bem-vinda. Bom, ele contemplou aquela obra. Só que Deus é Deus. Esse seu momento de contemplação, você que não é Deus,
Você começa a analisar o que eu fiz de certo e o que eu fiz de errado. Onde é que eu cheguei com tudo que eu fiz? O que eu plantei? Como é que eu cuidei? Que frutos está me dando, né? O que eu tenho aqui para depois colher? Porque o ano 8, depois de 2023, lá em 2024, é o ano 8, é o ano de colheita. Gente, nós estamos num período final, aí nós estamos caminhando para um período final, um ciclo final, que ele vai gerar uma grande transformação na nossa vida, na vida da humanidade. Então, o que você aprendeu nesses anos anteriores, com tudo o que você fez? Então, agora é hora de você refletir, se voltar aqui para o seu interior e começar a avaliar. As minhas crenças estão legais? Para onde eu estou indo com elas? Né? Para onde elas estão me levando? Um exemplo básico disso que eu acabei de falar. Eu encontro com as pessoas e eu quero disputar quem está mais ferrado na vida. Isso é legal? Isso vai te levar para algum lugar? Não vai? Será um divisor de águas na vida de todo mundo. Exatamente, é universal, é a frequência universal. Vocês estão entendendo? Então, para onde vão me levar as minhas crenças? Porque eu sou aquilo que eu penso. Eu sou aquilo que eu idealizo, é aquilo que eu imagino, aquilo que eu fantasio. Não é o que eu quero ser. Não, é aquilo que eu já me vi fazendo. Eu já disse isso aqui para vocês. Tá? Você não é o que você quer. Você é o que você pensa. Você é a sua energia. Aí eu quero tanto prosperar, eu não sei por que eu não consigo, né? E quais são os seus bloqueios? Você foi tratar isso? Não é um crime você não prosperar. Mas existem coisas que estão te impedindo e que você precisa trabalhar. O que você está fazendo por isso? Ou você vai permanecer assim só para reclamar? Vai aparecer lá na Globo falando que, ai, porque o governo não ajuda a gente. Antes eu comprava 3 bifes por semana e agora eu tô comprando 1 bife só no sábado. Ah, gente! Fala sério. Você quer entrar o ano novo desse jeito? Mesma coisa, viu? Ai, Lula ganhou. Gente, vocês sabem que eu detesto Lula, falo isso mesmo. Pode deixar de me seguir se quiser, eu não gosto de Lula. Só que Lula ganhou, e aí? Vou ficar brigando a vida inteira na internet? Ou eu vou fazer alguma coisa por mim para não ficar na situação aí, na dependência do que ele vai fazer ou deixar de fazer? Gente, vamos desapegar disso, vamos assumir responsabilidades, né? Então eu não tô prosperando? Responsabilidade minha, não é do governo, não é de nada. Porque vai governo, entra governo, sai governo. E tem um monte de gente que prospera. Eu tinha um monte de crença limitante em relação a dinheiro e posso falar de experiência. Enquanto a gente não muda os pensamentos, a prosperidade não vem. Não vem, não vem. Então vai trabalhar isso. Vai identificar. A gente cresce ouvindo tanta porcaria sobre o dinheiro, né? Que nem acabei de falar pra vocês, agora já me veio isso na cabeça, que é uma coisa muito frequente que eu ouço direto, né? Vai governo, vem governo, sai governo, e tem gente que prospera. Então não é todo mundo que se ferra. Se é direita, se é esquerda, enfim. Eu tenho a minha visão a respeito disso, maravilha. Só que se tá lá, eu tenho que me ajustar. O que eu vou fazer? Vou ficar reclamando? Vou ficar colocando a culpa no governo porque a minha vida tá uma porcaria? Não. Se tá ruim, pra onde eu posso ir? O que eu posso fazer? Aí o pessoal fala, ai, mas em determinadas situações quem prospera é só quem faz as coisas erradas. Mentira. Se você tiver essa crença de que só prospera quem é corrupto, só dá certo quem, né, faz as coisas do jeito errado, ou então que, ai, porque dinheiro não traz nenhuma felicidade, porque vai morrer, vai ficar tudo aí. Porque, né, depois da morte, o que importa é o que você acumulou na alma. E enquanto você tá aqui, se você não cuida, se você não faz o que você tem que fazer para suas questões materiais, os outros têm que fazer por você? Porque alguém tem que dar conta disso. Se você acha que dinheiro não tem importância, que não influencia em nada, quem paga as suas contas? Teu pai, tua mãe, teu marido?
teu filho. Vocês entenderam? Então não é crime a gente não prosperar, não, a gente não tem que supervalorizar, tá? Existe uma diferença entre ambição e ganância, são duas coisas totalmente diferentes, mas você precisa ser independente financeiro, ter condições para você poder pagar as suas contas e não só pagar as suas contas, né, gente? O sagrado é a abundância. A gente tem que ter o direito de fazer as coisas que a gente quer, de se vestir bem, de passear, de poder curtir, de ir lá pintar raiz, né, mulherada? Sem ficar lá pensando aonde tá mais barato, porque eu não tenho dinheiro, para ficar esse cabelo horroroso. Você tem que se cuidar, né? Viver custa. Então, não tô falando de ganância, de falta de limites, né, em relação a isso, mas a vida profissional, a prosperidade da gente tem que fluir. Porque se você não tá dando conta, alguém tá dando conta por você. Ou então tá um bagaço, né? Não tá se cuidando, não tá fazendo nada do que gosta. Então vamos voltar lá no 7, gente, que senão eu vou embora. Conhecimento, desenvolvimento. 7 é o número da perfeição, da exigência. Ele é um tanto crítico, essa vibração é um tanto crítica, né? Porque ela quer atingir a perfeição. Então você tem que estar o mais próximo disso possível. Não existe mais fazer as coisas nas coxas, meia boca. Não existe isso sob o 7. Você sofre prejuízos quando você não entende o conceito, quando você não pratica o conceito da frequência numérica que está em vigência. Então vamos entender. O que é o 7? Quem é o 7? Se ele fosse uma pessoa, quem é ele? Ele é sério, responsável, um especialista em tudo o que ele faz. Ninguém faz melhor do que ele. Ele é extremamente exigente, detalhista, perfeccionista com tudo que faz. E é isso que o universo vai exigir de você no ano 7. Perfeição. O que você fez? Para refletir. Aonde eu tô, aonde eu quero chegar, o que eu fiz que deu certo, o que não deu certo. E eu vou ter que alterar, né, mudar. Falei pra vocês que o 7 é seletivo. Gente, tô cercada de pessoas. E o que essas pessoas agregam na minha vida? Então, que carência é essa que eu preciso ter um monte de gente ao meu entorno e a troca não acontece, né? A troca no sentido de informação, de conhecimento, de diferença que agrega. As futilidades, elas são exterminadas num 7, sob um 7. Tá? Então, você que é fútil, vazio por dentro, você não vai se dar bem sob essa frequência. Vamos ver se dá uma limpada, né, gente? Se esse ano que entra o 7 aí, ele dá uma eliminada nessa futilidade, nessa superficialidade toda que a gente está vivendo. Eu não sei se vocês também sentem isso, né? Mas eu vejo assim, tanta gente vazia. Tanta gente pobre de espírito, que se apega a cada coisa, a cada bobagem, né? Certas coisas, elas são importantes, né? Mas são detalhes. Não é o que a gente tem que trazer na essência. Né? As pessoas postam coisas hoje e recebeu uma crítica ali, ela entra em depressão. Aí um monte de selfie, de isso, de aquilo, daquele jeito, do outro, com um filtro, com não sei o que lá. Se ela recebeu uma crítica que alguém não gostou, minha Nossa Senhora. O mundo cai para ela. E aí, o 7 vai fazer com que você se questione o que realmente tem valor. Qual é o sentido dessa existência? Quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? Qual é o meu legado? Como é que eu posso contribuir na vida das pessoas? Qual o sentido da relação que eu tenho com as pessoas com quem eu convivo hoje? Qual é o sentido existente na minha vida profissional? Como é que eu tô nessa carreira? Será que é o que eu escolhi fazer? Será que eu tô feliz ali? Se eu não tô, por que eu me enfiei ali? Por que eu não tô fazendo o que eu gosto? O que tá me faltando?
E ó, identificou o que está faltando? Corre atrás. Identificou que tem crenças limitantes? Como é que eu faço para resolver isso? As coisas não estão dando certo. Eu estou estudando, mas preciso reprogramar aqui. Meu, vai atrás. Vai atrás de conhecimento. Vai atrás de uma reprogramação mental. Vai atrás de uma constelação. Gente, eu estou falando das coisas que eu gosto, né? Mas vai atrás do que você gosta de fazer. Não fiz, faz tempo que eu não cuido da minha saúde, do meu corpo. Aonde isso está te levando? Como é que você está? Como é que você vai administrar o seu tempo melhor? Para que você possa encaixar as coisas que você gosta de fazer, para que você se sinta realizado. E essa é a pergunta que os pacientes mais têm se feito ultimamente. Quem sou eu, né? O que eu vim fazer aqui, não é isso? Para mim também é. Gente, por quê? A partir do momento que você quer agradar todo mundo, você vai entregando o seu destino, a sua autorrealização na mão de todos. Não tá mais no teu poder isso. Você faz o que você acha que tem que fazer, porque alguém disse, porque alguém precisa, porque é o certo na visão de todo mundo. Né? Se eu fosse seguir o que era o certo na visão de todo mundo, eu não estaria aqui falando com vocês hoje, não. Eu não estaria nessa profissão de numeróloga. Né? Até brinco, às vezes eu conto isso aqui pra vocês, né? Mas o meu chefe, quando eu saí do RH, ele falou assim, imagina, as portas ficarão abertas aqui porque você vai voltar, porque isso é um hobby, isso não é uma profissão. Você não vai largar a sua carreira, tantos anos de RH, para trabalhar com isso. Isso daí é para você fazer nas suas horas vagas. E aí eu estaria realizada lá onde eu estava? Luzia, seja bem-vinda, boa noite. Não estaria, né? Então, qual é o teu propósito? O 7 vai exigir isso. O que você veio fazer aqui? O que você tem feito até agora? Vai te fazer essa pergunta. Ô meu, tá de brincadeira aqui? Você não tá de brincadeira não, tá lazer aqui não. Você tem uma missão, você tem um processo evolutivo a cumprir. E o que você tá fazendo por ele? De onde você veio, para onde você está indo, é isso que o 7 vai fazer com você. Aí você não descobriu, não? Então você corre atrás de descobrir. Porque senão você vai fazer o lado sombra, né? O extremo negativo do 7. Para onde o lado negativo do 7 te leva? Quem sabe aí? Eu vi que tem uns alunos meus aí. Quem sabe para onde o lado negativo do 7 nos leva, nos conduz assim, bem gostoso, bem legal, bem fácil. A Ivânia sabe. Qual que é o lado negativo do 7? O que ele traz de negativo para nós? Para onde, em que estado ele nos coloca? Ninguém vai arriscar? Que medo, hein? Gente... Ah, Cris, muito bem. Olha aqui que aluno exemplar. Depressão. Você vai deprimir. Porque você não chegou em lugar nenhum, não sabe para onde vai, essa cobrança interna, essa confusão interior, e aí você se sente frustrado. O que é a depressão, gente? É a mistura dos sentimentos de frustração e impotência. Mas e aí, você é impotente? Quais as ferramentas que você costuma utilizar para a descoberta de propósito? A numerologia, ela tem a sua lição de vida, ela tem determinando lá qual é o número que influencia cada período da sua vida. Na fase formativa, na fase produtiva, na fase de colheita, fora, né, sua lição, o seu caminho, o seu dever. Tem várias referências ali para que você entenda qual é o seu propósito, qual é o seu legado, qual é a sua missão nesse mundo. Ela te dá mastigadinho, gente, é isso que eu digo. Hoje em dia, nós nos afastamos muito dos conhecimentos que existem, que sempre existiram aí para nós, né? Que a gente foi vivendo nesse imediato, nessa superficialidade. A gente fala, né? As pessoas de antigamente, elas não tinham estudo, elas não tinham acesso a tanta coisa, só que elas passavam os conhecimentos umas para as outras. Né, e elas cultivavam, né? Quantos nossos avós, eles não sabem sobre o poder das ervas, né?
Quanto não existia ciência avançada que nem a gente tem hoje para ver todas as propriedades de uma planta, de qualquer coisa. E eles observavam, eles testavam, eles experimentavam. Né? Então a gente tem tanto recurso que ficou para trás. Né? Pega essa juventude de hoje, pergunta para que serve o boldo? O que é boldo? Não sabe, né? Não sabe nada. E a gente vai se perdendo, gente. E existem tantas ferramentas, né? Mais conhecida aí, a astrologia, né? E ela é não é fácil não, né? Mas o pessoal facilitou a compreensão, a divulgação, o marketing da astrologia, tá? Não numerologia, já chego lá. Porque é mais fácil você identificar, né? Seu signo. Você nunca vai saber o ascendente. A astrologia também ela é muito profunda e ela tem muitos cálculos que envolvem o processo de elaboração de um mapa natal, né? Mas é mais fácil olhar a data de nascimento para saber qual é o seu signo do que você utilizar, por exemplo, a numerologia, que você tem que ter uma tabela de conversão de letras em números, você tem que saber fazer essa conversão direitinho, você tem regras, né? Você tem que utilizar o seu nome de registro, não pode ser o de casado. Então, quando dificulta um pouquinho a mais, as pessoas acabam... Não é que é difícil não, viu, gente? Não é difícil. As meninas aqui, ó, que já estudaram comigo, sabem que não é difícil, ele é trabalhoso. Então, dê um pouquinho mais de trabalho, as pessoas deixam lá de canto uma super ferramenta que é a numerologia, né? Que vai se perdendo, às vezes, com o tempo. E a gente vem aqui resgatar, devido à sua assertividade, né? A clareza que ela dá, a luz que ela traz para a nossa vida, né? A gente vem resgatando, a gente vem divulgando, a gente vem ensinando. Né? Porque esses conhecimentos não podem se perder. Quanta coisa boa, né? Numerologia, astrologia, reiki, cromoterapia, quantas coisas a gente tem aí de recurso para que a gente possa compreender o sentido da nossa existência aqui. E a gente não usa, não conhece, não faz questão de conhecer. E aí tem os cursos. Ai, mas é tão caro. Ai, mas o que vai me ensinar? Você tem que provar para a pessoa antes de que ela vai se beneficiar daquele recurso. Gente, esses conhecimentos metafísicos, eles são eternos. Você leva para a vida inteira. Ninguém te tira esse conhecimento. Mas você quer investir em conhecimento? Não, você quer choramingar para ver se alguém te dá um colinho. Você quer reclamar para ver se alguém faz por você. O ser humano não afastou muito da sua essência, exatamente isso, da natureza. É exatamente isso, gente. Agora é correr atrás do prejuízo, fazer o caminho de volta à nossa essência. É isso. Né? Tava tudo aí na nossa mão. Mas a gente resolveu parar de pensar. A gente resolveu pegar o fácil. Ai, alguém falou. Ah, muito importante isso que a gente acabou de entrar agora, esse tema que a gente acabou de entrar. Para o ano 2023, o 7. Esse negócio de, minha opinião, eu acho, acabou para você aí. Ou você tem certeza, ou você vai ser desmoralizado. Sobre o 7 não tem eu acho, tem a certeza, tem embasamento, porque tem estudo, tem análise, tem conhecimento. Não falei para vocês que é o ano do conhecimento e desenvolvimento? Então, ou você sabe ou você não sabe, não venha com achismos. Porque isso não vai te render nada. Vocês entenderam a dificuldade que vem por aí? Vocês entenderam a profundidade que esse 7 vai exigir de nós nesse momento? E lembra que eu falei lá no começo, que já tá acabando, né? Nossa 1 horinha, porque senão eu me estendo demais aqui. E lembra que eu falei que lá no começo tinha relação com o curso, tá? O que eu falei pra vocês, gente? Janeiro, a gente vai fazer um agora em dezembro e que já tá encerradas as inscrições e nós teremos outro curso aqui no ABC em janeiro, dia 21 de janeiro. Nós vamos iniciar esse 23 com essa resposta que a gente tá falando aqui, ó, o tempo inteiro, que vocês viram que é uma necessidade. Quem atende, né, em terapia, sabe que as pessoas estão todas procurando o quê? Saber quem eu sou. O que eu vim fazer aqui? É porque a gente ouve tanta porcaria a nosso próprio respeito desde que a gente nasce, né? Você não pode ser assim, você não pode ser assado, não faça desse jeito, dessa forma ninguém vai gostar de você.
Porque você tem que entender que você precisa fazer determinadas coisas. E aí você entra naquela pilha, e aí chega um momento que você não sabe mais quem você é. Você tá infeliz, você tá insatisfeito porque você ficou ouvindo a opinião de todo mundo. Eu já falei isso pra vocês várias vezes aqui, né? Às vezes a pessoa ela é mais, nasce, né? Já uma criança mais questionadora, aquela que desafia um pouco mais. E aí todos os adultos que estão ali convivendo com ela fazem o quê? Reprimem, porque não querem ela desafiando, porque não querem ela questionando, quer que ela se submeta. Alguns cedem, outros não cedem. Aqueles que cedem chegam lá no futuro totalmente frustrados, decepcionados, sem saber a que vieram, né, e para onde vão, porque seguiram o caminho errado. Você não veio dessa forma à toa. Né? Você tinha uma missão, sendo quem você é. Isso daí já está no espírito, gente. A gente não fala que as crianças já nascem feitas, né? Se daí já nasceu feito, já nasceu feito. Já tem um acordo lá determinado espiritualmente para a forma como você viria, para poder contribuir ali naquele ambiente de onde você participaria. A gente não veio só aprender, a gente também veio ensinar, a gente veio trocar. Então cada um tem a sua função dentro daquele esquema familiar. E não só familiar, no ciclo social, profissional. Né? Você ser como você é tem uma função. Você não tem que mudar por causa dos outros, lógico que você tem que aprimorar. Todas as suas frequências numéricas aí, elas têm duas polaridades, né? Positiva e negativa. Então você vai acabar oscilando entre uma e outra. Ninguém é só bom ou só ruim, não tem número só bom ou só mal. Todos eles têm as suas polaridades e a gente vai ficar oscilando. Então a nossa lição, a nossa missão em relação a nós é o quê? Encontrar esse equilíbrio, né? Formar um contraponto entre essas extremidades. Mas eu não tenho que sair da minha essência. A minha essência é essa. Eu vou equilibrar, eu vou dosar. Né? Eu não vou competir com tudo e com todos, mas eu vou questionar. Eu vou enfrentar se necessário. Né? E tem uma função eu ser assim, eu não preciso mudar. Só que ao mesmo tempo, eu não vou fazer isso somente através de conflitos. Eu tenho que dosar, eu tenho que saber como é que eu vou, não impor, mas expressar aquilo que eu penso de uma forma harmoniosa. Não me deixar convencer por qualquer coisa. Não me submeter a qualquer condição. Me respeitar. Né? Então, esse curso, gente, de janeiro, ele tem essa função. Tá? Existe uma necessidade muito grande de você saber o que eu sou. O que eu vim fazer aqui. Tá? Então, esse curso que a gente vai dar em janeiro será aqui em Santo André, no auditório do Hotel Go-In, tá? Dia 21 de janeiro, então, gente, das 9 até as 17 horas. E lá a gente vai aprender tudo sobre personalidade. Assim como outras ferramentas, elas são, né, muito extensas. Dentro da numerologia existe uma possibilidade de análise muito ampla. Então você pode aprender sobre caminhos de vida, personalidade, analisar empresas, analisar relacionamentos. Existe uma série de possibilidades. Né? O número da minha casa tem um significado, então tem muitos objetos de estudo através da numerologia. Só que a gente tem um dia. Então, o que nós vamos focar? Em todos os itens principais para a descrição da minha personalidade. Por quê? O meu legado, a minha missão, gira em torno daquilo que eu sou. Então, quem eu sou? Eu tenho que fazer esse resgate, gente. Eu tenho que entender quem eu sou, porque eu acabo vivendo aquilo que as pessoas queriam que eu vivesse. E aí eu me perco de mim, eu me desvio da minha essência. Tá? Então, nesse curso você vai aprender o que é que você tem na essência, o que você trouxe de valores, de habilidades. Né? O que é a sua maior qualidade? Para que você serve? Né? Para que você veio nesse mundo? Com o que você veio contribuir na vida das pessoas? E que você não tem que mudar, você só tem que equilibrar. Então, quais são das minhas características principais de essência? Os meus aspectos positivos e também os negativos, porque isso me traz prejuízo. Se eu não dominar, se eu não conhecer, se eu não equilibrar, o que vai acontecer?
Eu serei traída por mim mesma. Genete, querida, seja bem-vinda também. Vocês estão entendendo, gente? Então, nesse curso, nós vamos identificar isso que você passa uma vida inteira perguntando. Né? Quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? A minha vida não tem sentido, eu tô tão desmotivado. Claro, tá fazendo as coisas só para os outros, não tá fazendo para você. Se perdeu do seu legado. Então, qual é o seu destino? O que você veio cumprir aqui? Então, vai ter número de essência, vai ter a sua conduta social, porque socialmente a maioria das pessoas não agem com as características de essência. Ela faz para atender o meio social. Vocês entenderam? Então, qual é o aspecto positivo e negativo da maneira como eu me comporto socialmente? Nós veremos isso. Tendência dominante. Tendência dominante, ela caminha paralelamente com o número de personalidade que é a essência. Então, essa tendência dominante vem equilibrar ou às vezes vem potencializar tanto as suas características positivas quanto negativas. Então, você vai entender por que dessa intensidade, tanto para as coisas boas que eu faço, quanto também, né, para o meu lado mais bravinho, mais ruinzinho, tá? Então, a gente vai entender essência, tendência dominante, conduta social, número de vocação. Toda a minha vocação certa tem a ver com a minha... Veja bem, o número de vocação, ele não determina a profissão que você tem que escolher, mas ele traz uma característica dos seus talentos, da sua forma de atuar no ambiente profissional. Né? Como é que eu sou? Por exemplo, só para vocês entenderem, 3 é um número muito espontâneo, criativo, tagarela. Adianta eu pegar um 3 de vocação e colocar, por exemplo, numa função de contador. Que ele tenha que ter disciplina, que ele tenha que ter foco, que ele tenha que estar ali concentrado o tempo inteiro, em silêncio, fazendo as continhas dele, colocando tudo certinho, com legislação, com não sei o quê. Dá para eu colocar uma pessoa 3 que é artística numa função dessa que tem mais a ver com exatas? Não dá. Então, às vezes, você tá infeliz na sua profissão, só que ela não tem nada a ver com você. Dá para eu colocar um profissional 3 num ambiente onde ele não pode falar? Onde ele não pode brincar? Onde ele não pode descontrair? Onde ele tem que ter uma disciplina rígida para cumprir com as atividades profissionais dele? Não dá. Ao mesmo tempo, dá para colocar um 7 que é sério, né? Que gosta de fazer as coisas meio sozinho para ter o tempo dele para pensar, para refletir, para analisar tudo, para ser, né, o especialista que ele é no ambiente bagunçado, onde as pessoas falam demais, tem muito barulho, tem gente entrando e saindo. Dá para colocar? Ele vai desenvolver? Não vai. Então, olha a importância desse curso, gente. Quem tiver interesse, não esquece, manda mensagem para mim, eu passo o link tá na bio, mas se tiver dificuldade de encontrar, manda uma mensagem para mim que eu já mando o link. Parcelado em até 12 vezes, gente. Não vai sair R$50 por mês. O que você faz com isso? E olha o conhecimento que você vai ter. Vai te ensinar o que você é, como ponderar isso, o que você não tem, o que você não trouxe, quais são as suas deficiências de alma, coisa que você já está errando, ó, de muito, de outras passagens. Então, quais são as suas ausências numéricas, né? O que está te faltando em termos de frequência numérica, o que cada uma delas representa, o que você tem que desenvolver. E o que você tem que aprender nessa vida? Qual é o seu principal aprendizado que vai te ser exigido e que se você não aprender, você vai ter prejuízos em relação a isso? Vai estar lá, gente, nesse curso eu vou ensinar para vocês. Tem muita informação, muita. Você vai sair de lá com a sua cabeça assim em pane, porque é muita informação. E quem já fez o curso aqui comigo sabe que eu não sou uma pessoa que segura conhecimento. Eu quero que vocês saiam de lá sabendo numerologia de verdade, porque aluno meu, eles sabem que eu puxo a orelha até depois, que eles já estão caminhando sozinho e eu puxo a orelha. Ops, não é essa a interpretação.
Você tá projetando a sua maneira de ser através de um número. Então, é um curso que a gente vai fazer com um grupo pequeno de pessoas, né? Porque o que eu gosto de fazer? Eu vou lá, ensino a técnica. Você vai comprar o curso, você vai receber a apostila sem os cálculos. Porque esses cálculos você vai aprender lá comigo, no presencial, porque eu vou passar e vou olhar lá o seu caderninho para ver se você calculou da forma certa. Eu vou ajudar você a conciliar essas informações, porque a gente não tem a gente não define a nossa personalidade, a descrição da nossa personalidade por um número só. Né? Ah, eu sou 8. Tá, essa é a característica principal da Tânia, maravilha, só que ela tem uma tendência dominante 9. Ela tem um dever tal, ela tem um subconsciente. Ah, subconsciente também vou ensinar pra vocês, gente. Subconsciente é a sua reação sob pressão. Então eu posso ser tudo agora. Sou um 8, sou uma pessoa eficiente, determinada, objetiva, né? Aquela que vai e resolve. Só que aí, quando eu estou sob pressão, eu sou um 6 que é emocional. Vai tudo por água abaixo. Toda a disciplina, a capacidade executiva, a liderança que eu tenho, o que acontece sob pressão? Que é o número do subconsciente, eu vou ensinar isso lá pra vocês. Água abaixo. Aí eu quero proteger a tudo, a todos, não sei mais elencar prioridades. Entende? Então, olha a importância de você conhecer isso. É saber como é que você funciona. Né? Tem gente que tem subconsciente 4, 5, que trava na hora da pressão. Então, eu consciente disso, sabendo disso, o que eu tenho que entender? Eu não sou a melhor pessoa para resolver nesses momentos. Não sou eu quem tem que assumir a liderança, não sou eu que tem que tomar as decisões. Isso é fracasso? Não. Isso é respeito. Entender os seus limites. Compreender que não estou aqui para essas horas, eu estou aqui para outras. Eu vou ser uma pessoa que vai executar, que vai colaborar com as decisões que forem tomadas, mas eu não sou a melhor pessoa para tomar essa decisão. No momento de pressão, quando eu não tenho tempo para analisar, né? Às vezes eu até sei a melhor resposta para solucionar aquele problema imediato, urgente, mas eu preciso de mais tempo. E nós estamos falando de quê? De situações urgentes, né? O subconsciente, ele age quando a gente está em situações de urgência. Então eu posso ser a melhor pessoa do mundo para resolver tudo no dia a dia. Ter a melhor conduta possível nas minhas ações diárias, cotidianas. Mas na hora da pressão eu travo. Não sou a melhor pessoa para resolver. Então, eu humildemente executo aquilo que alguém possa colocar aí como ideia de solução. Então, a gente vai aprender isso também. E lógico, né? Vocês me conhecem. Então, se sobra um tempinho, a gente estabelece lá diversos itens pra gente imergir naquele dia todo, mas se sobra um tempinho, eu sempre passo coisinhas a mais, tá? Então, é um curso muito bacana, a Ginete. Curso perfeito, muito bom. Obrigada, querida. Tânia, maravilhosa. Valeu, Cris. Você também é maravilhosa. Gente, então, vocês entenderam? É uma oportunidade que a gente não pode perder, de evoluir. Nós já tínhamos que ter feito isso antes, né? Quem não fez, corre. Não gosta de numerologia, não tem problema. Vai buscar outra coisa com que você se identifica, mas vai atrás de conhecimento, porque 2023 está chegando e você vai precisar de todo o conhecimento que você negligenciou durante os últimos anos. Tá? Então, pensando nisso, já focado nessa energia do 7, nós vamos compartilhar conhecimentos. Né? Vocês sabem que tudo que eu posso eu transbordo, não seguro. Então, com certeza vai ser um curso maravilhoso, né? Vamos entrar nessa energia, vamos expandir os nossos conhecimentos, vamos buscar sabedoria, porque as coisas que vêm por aí não serão fáceis. Tá? Nós estávamos aqui no ano 6, né? 2022 foi um ano 6, onde existe uma certa proteção, assistencialismo, paternalismo, né? Então, todo mundo ali recebendo ajudinhas, só que os próximos anos não serão assim. Não tem essa questão emocional mais do 6, porque 7 e 8, razão. Vocês entenderam? Então, não tem mais passar a mãozinha na cabeça, o pessoal vai se dar muito mal se não souber se virar.
se não investiu profissionalmente, se não tem conhecimento adequado para entender as suas experiências, para aprender as lições devidas, para fazer melhor. Lembram o 7? Perfeccionista. Então tem que fazer e fazer bem feito. A exigência sobre o 7 é muito grande. A pressão é muito grande. Então se você não acumulou conhecimento, corre. Porque a situação vai complicar e é com essas ferramentas que você vai, né, do seu conhecimento, aquilo que você aprendeu, aquilo que você sabe fazer, né, a forma como você resolve as situações, como você planejou a sua vida, os direcionamentos que você tem, os objetivos que você tem, é isso que vai te sustentar. Tá? A superficialidade, as futilidades, a falta de embasamento, tudo isso cai sobre o 7, sob o 7. Tá? Então a exigência será muito grande, então você corre atrás de estudar, de acumular conhecimento, de internalizar esse conhecimento, porque nem sempre a gente está lá, né, estudando, mas realmente está aprendendo, está internalizando, absorvendo aquele conhecimento. Tá? Então você vai precisar de tudo que você negligenciou, do que você fez e fez mal feito, de tudo que você não fez, você vai precisar agora desses recursos, tá? Em 2023 vai ser exigido, será exigido isso de vocês. Então vamos estudar, vamos crescer, vamos nos desenvolver, vamos ampliar os nossos horizontes e através das mais variadas fontes de conhecimento, tá? Não vamos ficar preso, engessado numa coisa só. Porque o 7 é profundo. Porque o 7 vai além. Sempre vai além. Tanto que gera até uma energia de insatisfação sobre essa vibração, sobre essa frequência numérica, porque ele nunca está satisfeito com nada. Ele sempre está em busca de mais, mais e mais. Porque ele tem essa ânsia de crescer, de aprender, de se desenvolver, de chegar lá no máximo. Ele quer saber aonde é o limite. O 7 quer saber onde é o limite, gente. Mas não é de qualquer jeito, não é pulando degrau nenhum. É analisando tudo, é observando tudo, é aprendendo, é praticando, experimentando. E internalizando todo o resultado dessas experiências de aprendizado. Tá joia? Então, gente, nessa semana aí, não sei se amanhã eu consigo, mas nas próximas semanas nós teremos muito mais lives, tá? Eu vou encerrando por aqui, senão vai ficando muito extenso o vídeo para eu salvar lá depois. Então, compartilhem esse vídeo, né? Levem essa informação, gente. Não tem vergonha, depois as pessoas vão falar que eu curto página de numerologia, eu não acredito nisso. Não é questão de crença, não, gente. Isso é um conhecimento milenar. Né? Olha só, a numerologia ela já era utilizada para como fala, interpretar as escrituras as mais antigas. Ela é mais antiga, gente, ela vem antes de Jesus. Pitágoras, ele teria vivido aí entre 600 e 700 antes de Cristo, e Pitágoras foi quem desenvolveu uma série de itens aqui para a numerologia pitagórica. Não foi ele quem inventou a numerologia, tá? Ele já pegou carona em outros estudos, em outros conhecimentos, mas ele desenvolveu esses conhecimentos iniciais, aí originais, para aplicar isso na nossa vida, né? Porque todas as energias estão interligadas. Então, se eu tenho lá os números como representações, como simbologias e tudo mais, e eles têm energias, todas as energias elas estão interligadas. Então, dá para eu, como fala, ele juntou, né, as energias dos números com outras energias que regem aí a nossa vida, como, por exemplo, as letras do nosso nome, que também são energias, tudo no mundo é energia, né? Cores, letras, números, enfim, ele conciliou, essa era a palavra que eu queria falar. Ele conciliou essas energias para que pudesse aplicar esses conhecimentos da numerologia na nossa vida. Então, olha só, gente, na questão de crença, é ciência metafísica, nós estamos lidando com as energias dos números, né? Com o lado oculto daquilo que o número representa. E isso já vem antes de Cristo ainda. E se perdeu pelo caminho, a gente está resgatando só. A gente só está conhecendo uma coisa que já existe. Não é uma questão de acreditar ou não.
Se você que não acredita em nada, pegar lá as técnicas da numerologia e aplicar para você ou para alguém, você vai chegar em resultados extremamente assertivos. Você vai aplicar para você, vai dar um resultado. Se você aplicar para outra pessoa que tenha uma identificação ali com os seus números, você vai ver como vocês se parecem. Você vai identificar as mesmas características que você identifica em você nelas. Você vai saber identificar onde vocês se diferenciam, porque lembra que eu falei? A nossa personalidade ela é composta por diversas frequências numéricas, então ninguém é igual a ninguém, né? A gente pode ter muito parecido com o outro e a gente vai identificando isso. Por que é ciência? Porque é comprovado. Tá? Então não é questão de crença. Olha lá, a numerologia é muito assertiva, amando ver as pessoas se descobrindo através dela. É isso aí, Ana. Ana é maravilhosa também. Adorei te conhecer, Ana. Bom, vocês entenderam, gente? Então, é conhecimento. A gente está aqui disponibilizando. Tem tanta gente que eu vejo aí disponibilizando um conhecimento maravilhoso. Nós estamos colocando isso daqui, ó, para vocês de uma forma super fácil, super acessível. A numerologia parece é um pouco trabalhosa, assim, mas as pessoas têm, ai, não, eu não me identifico com números, com exatas. Não tem nada a ver, gente. Você sabe subtrair, sabe somar, você sabe fazer numerologia. Lógico, aprendendo as técnicas. Tá? Então é algo muito fácil que vai te dar, assim, uma clareza do que você é e do que você veio fazer aqui, que eu acho que é o essencial para todos nós. Todo mundo devia ter esse conhecimento, essa referência, né, essa luz. Porque você seguir, né? Quantos anos a gente vive? Você segue a sua vida aí por décadas e décadas perdido sem saber para onde você vai. Sem saber quem é você. Que nem ping-pong, sem bolinha, passando de mão em mão, peteca, né? Passando de mão em mão. Pra ver se alguém te direciona, pra ver se alguém te dá uma luz, pra ver se alguém te fala o que você tem que fazer. Não, vamos lá conhecer, gente. Vamos assumir essa responsabilidade. Saiba você, tem um monte de recursos. Como eu disse, não gosta de numerologia, vai procurar outra coisa. Mas vai entender, vai assumir responsabilidade sobre quem você é, o que você veio fazer aqui, pra parar de ficar lá triste, desmotivado, depressivo. Ou servindo de marionete na mão dos outros. Fazendo tudo que os outros querem e infeliz. Sem nenhuma possibilidade de autorrealização. Tá? Então vamos focar nisso, tá? As minhas lives, né, que se iniciou hoje e vai até o dia 20, né, o máximo possível no decorrer da semana, nós vamos focar nisso, autorresponsabilidade, porque como eu digo para os meus alunos, autoconhecimento sem autorresponsabilidade não quer dizer nada, não funciona, não faz sentido. Tá? Então para de reclamar, assume a responsabilidade, vai buscar conhecimento. Tá joia, gente? Gratidão a todos que ficaram comigo até o momento, que participaram, que ficaram só ouvindo, né, e respeitaram também, estão ali, né, da sua maneira absorvendo esse conhecimento. Então espero vocês nas próximas lives aí, espero vocês no curso, tá? E lembrando que se não conseguir encontrar lá o link na bio, é só mandar uma mensagenzinha pra mim no direct e eu já respondo e passo todas as informações pra vocês, tá? Então até a próxima, que será breve. Muito obrigada e muito boa noite pra todos, tá? Um ótimo final de semana aí, se acaso não der pra falar